Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você, fanático por futebol, fanático pela loteria esportiva. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca, a loteria esportiva. E você não aposta antes de ouvir o Lotecando aqui no som da Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. A partir de agora, os nossos canais de interatividade estão abertos para a sua participação. WhatsApp, DDD 21 96779 1335. Vou repetir para você, DDD 21 96779 1335. Você também pode interagir através do Twitter, @se liga na antena, do Instagram, @rádio Antena Esportiva, do facebook.com/Antena Esportiva, também pelo nosso site, radioantenaesportiva.com, pelo aplicativo Antena Esportiva Web Rádio, disponível na Google Play e na Apple Store. Baixa lá, é de graça e não ocupa muito espaço na memória do seu dispositivo. E você também pode acompanhar o Lotecando e interagir através do YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos no seu dispositivo, tá certo? Vamos saber o que aconteceu na semana passada. Tivemos o concurso 891 e tivemos apostadores felizes. 4 apostas acertaram 14 pontos e cada um deles acertou, no caso gabaritou, né, e levou para casa o prêmio de R$ 61.840,04. Repetindo o prêmio para quem acertou 14 pontos, R$ 61.840,04. 98 apostas acertaram 13 pontos e cada um levou para casa o prêmio de R$ 772,67. R$ 772,67. A arrecadação total foi de R$ 1.342.240,50. R$ 1.342.240,50. Se você quiser saber outros detalhes, como preços de combinações de apostas e também o resultado do concurso 891, é só você entrar no site loterias.caixa.gov.br. loterias.caixa.gov.br. E a estimativa de prêmio para o concurso 892 neste final de semana é de R$ 300 mil. Ou seja, se você gabaritar, se você acertar todos os jogos da programação do concurso 892, você pode levar para casa o prêmio de R$ 300 mil. Lembrando que o prêmio é dividido em caso de 2 ou mais apostas gabaritarem os resultados dos jogos do concurso 892. Papel e caneta na mão para você anotar a programação do concurso 892. Nós vamos destrinchar, nós vamos analisar todos esses jogos para você aqui no som da Antena Esportiva. Vamos lá, jogo 1, Bahia e Confiança no sábado. Jogo 2, Sport Recife e Santa Cruz também no sábado. Jogo 3, Fortaleza e CSA no sábado. Jogo 4, ABC e Vitória no domingo. Jogo 5, Flamengo e Botafogo no sábado. Jogo 6, Volta Redonda e Vasco da Gama no domingo. Jogo 7, Atlético Mineiro e Cruzeiro no sábado. Jogo 8, América Mineiro e Boa Esporte no domingo. Jogo 9, Novo Horizontino e Corinthians no sábado. Jogo 10, Santos e Mirassol no sábado. Jogo 11, Botafogo de Ribeirão Preto e São Paulo no domingo.
Jogo 12, Criciúma e Figueirense no domingo. Jogo 13, Paysandu e Remo também no domingo. E jogo 14, Internacional e Brasil de Pelotas no domingo. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou nos canais online das loterias Caixa até este sábado às 2 horas da tarde. O preço da aposta mínima nas casas lotéricas custa R$ 3,00. O preço da aposta mínima nos canais online é de R$ 30,00. Vamos começar a nossa série de análises pelo jogo 1, Bahia e Confiança. Sábado, 4 da tarde, na Arena Fonte Nova, pela rodada 6 da primeira fase da Copa do Nordeste. O Bahia é o terceiro colocado do Grupo A com 8 pontos ganhos, 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 53% de aproveitamento. O Bahia, que conseguiu 2 vitórias nos últimos 2 jogos que fez, pela Copa do Nordeste bateu o CSA por 2-0 e pelo Campeonato Baiano, no final de semana, o Tricolor venceu o arquirrival Vitória por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o time comandado pelo técnico Roger Machado conseguiu 4 vitórias e 1 empate, sendo que o Tricolor vem de 3 vitórias seguidas. Como mandante na Copa do Nordeste, o Bahia jogou 2 vezes, venceu uma e perdeu outra, 50% de aproveitamento. Já o Confiança é o líder do Grupo B, com 13 pontos ganhos. 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota e 86% de aproveitamento. O Confiança, que bateu o Fortaleza por 2-0 no último jogo pela Copa do Nordeste e pelo Campeonato Sergipano no último final de semana, venceu o Boca Júnior por 3-2. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza acumulou 4 vitórias e 1 empate. Na verdade, Confiança, e não Fortaleza. O Confiança, que vem de 2 vitórias seguidas. Como visitante, o time sergipano jogou 2 vezes na Copa do Nordeste, venceu uma, empatou a outra, 77% de aproveitamento. De acordo com as porcentagens, 53% de chances de coluna 1, 27% de chances de coluna do meio e 20% de chances de coluna 2. Ou seja, o favoritismo é do Bahia, apesar do Confiança liderar a chave na Copa do Nordeste. Lembrando que na Lampions League, os times de um grupo enfrentam os do outro grupo na primeira fase. Jogo 2. É jogo para paralisar Recife, hein? Sport Recife e Santa Cruz. Sábado, 4 da tarde, na Ilha do Retiro, pela rodada 6 da primeira fase da Copa do Nordeste. O Leão é o quarto colocado do Grupo A, com 6 pontos ganhos, 5 jogos, 1 vitória, 3 empates, 1 derrota e 40% de aproveitamento. No último jogo que fez pela Copa do Nordeste, o Sport empatou com o América de Natal em 1-1. Aí, neste meio tempo, o Sport fez jogos pelo Campeonato Pernambucano e no meio de semana empatou sem gols com o Petrolina fora de casa. Nos últimos 5 jogos, portanto, o Sport acumulou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, sendo que o Sport não sabe o que é perder a 2 partidas. Como mandante na Copa do Nordeste, o Sport jogou 2 vezes e empatou as 2, 44% de aproveitamento. Já o Santa Cruz é o quinto colocado do Grupo B, com 7 pontos ganhos. 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas e 46% de aproveitamento. Na rodada passada da Copa do Nordeste, o Santinha venceu o Náutico por 2-0. No meio de semana, jogou pela Copa do Brasil, na verdade Santa Cruz e Náutico, só corrigindo a informação, foi pelo Campeonato Pernambucano no final de semana, e pela Copa do Brasil no meio de semana, o Santa Cruz visitou o Atlético Goianiense e ficou no empate em 1-1 no tempo normal, mas nos pênaltis o Santinha acabou sendo derrotado por 4-3 e ficando na segunda fase da competição nacional. Nos últimos 5 jogos, o Santa Cruz vive uma fase invicta.
3 jogos e 3 vitórias e 2 empates. A gente considera os resultados no tempo normal, por isso a gente considera o empate entre o Atlético Goianiense e o Santa Cruz no tempo normal. Como visitante, o Santinha fez 2 jogos na Copa do Nordeste e perdeu os 2. De acordo com as porcentagens, 34% de chances de coluna 1, 34% de chances de coluna do meio e 32% de chances de vitória do Santa Cruz num clássico que não tem favorito, apesar do Sport ter um leve favoritismo, mas fique de olho na aposta dupla fechada, ou seja, coluna 1 ou coluna do meio, ou coluna do meio e coluna 2. Sport Recife e Santa Cruz, sábado 4 da tarde na Ilha do Retiro pela Copa do Nordeste. Jogo 3, Fortaleza e CSA, sábado 6 da tarde na Arena Castelão pela rodada 6 da primeira fase da Copa do Nordeste. O tricolor da PC é o vice-líder do Grupo A com 8 pontos ganhos. 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 53% de aproveitamento. Na rodada passada da Copa do Nordeste, o Fortaleza acabou perdendo para o Confiança fora de casa por 2-0. E no meio de semana, pelo Campeonato Cearense, o Fortaleza perdeu para o Ferroviário por 1-0. O Fortaleza, que nos últimos 5 jogos acumulou 3 vitórias e 2 derrotas. Você pode perceber aí que, ao invés de ser 2 derrotas seguidas, há um intervalo de vitórias entre o jogo pela Copa do Nordeste contra o Confiança e o jogo do meio de semana contra o Ferroviário. Isso porque o Fortaleza jogou pela Copa Sul-Americana contra o Independiente da Argentina e também fez um outro jogo pelo Campeonato Cearense. Como mandante na Copa do Nordeste, o Fortaleza jogou 2 vezes, 1 vitória, 1 empate e 77% de aproveitamento. Já o CSA é o lanterna, 8º colocado do Grupo B, com apenas 1 ponto. 5 jogos, 1 empate, 4 derrotas e apenas 6% de aproveitamento. O azulão ainda não conhece a vitória na Lampions League. Na última rodada do Campeonato do Nordeste, o CSA perdeu para o Bahia por 2-0 jogando em casa. No final de semana, pelo Campeonato Alagoano, o CSA goleou o Coruripe por 4-0. Nos últimos 5 jogos, o CSA acumulou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O CSA que vinha de uma sequência negativa que foi quebrada justamente na última partida pelo Campeonato Alagoano contra o Coruripe. Como visitante, o CSA jogou 2 vezes na Copa do Nordeste, 1 empate, 1 derrota e apenas 33% de aproveitamento. De acordo com as porcentagens, 78% de chances de vitória do Fortaleza na coluna 1, 18% de chances de coluna do meio e 8% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória do CSA, ou seja, temos uma barbada neste jogo 3 do concurso 892 da Loteca, ou seja, a vitória do Fortaleza, que vem numa fase bem melhor do que o CSA, que ainda não venceu na Lampions League. Portanto, o Fortaleza na coluna 1 é o franco favorito. Jogo 4, ABC e Vitória, domingo 6 da tarde no Frasqueirão, pela rodada 6 da primeira fase da Copa do Nordeste. O ABC é o 6º colocado do Grupo A com 5 pontos ganhos. 5 jogos, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas e 33% de aproveitamento. O time potiguar, que na última rodada do Nordestão ficou no empate com o Náutico em 1-1. E nesta quinta-feira visita o Vasco da Gama
pela Copa do Brasil, jogo que você vai acompanhar daqui a pouquinho, a partir das 9 da noite, no som da Antena Esportiva. Nos últimos 5 jogos, o ABC acumulou 3 vitórias e 2 empates. O ABC, portanto, vive uma fase invicta. Como mandante, o ABC fez 2 jogos na Copa do Nordeste com 1 vitória, 1 empate, nenhuma derrota e 77% de aproveitamento. Por outro lado, Vitória é o vice-líder do Grupo B com 9 pontos ganhos, 5 jogos, 2 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota, até aqui 60% de aproveitamento. O Vitória, que até o momento é um dos invictos na Copa do Nordeste. O rubro-negro baiano, na rodada passada do Nordestão, bateu o CRB por 2-1 e nesta quinta-feira recebe o Lagarto do Sergipe pela segunda fase da Copa do Brasil. O Vitória, nos últimos 5 jogos, acumulou 2 triunfos, 2 empates e 1 derrota. Teve a sequência invicta quebrada na última rodada do Campeonato Baiano, no final de semana, quando foi derrotado pelo time do Bahia. Como visitante, o Vitória jogou 2 vezes pela Copa do Nordeste, com 1 vitória, 1 empate e 77% de aproveitamento. De acordo com as porcentagens, 43% de chances de coluna 1, 32% de chances de coluna do meio e 25% de chances de coluna 2. Apesar do favoritismo do ABC, o Vitória pode surpreender jogando fora de casa e realmente este jogo vai ser complicado de prever algum resultado, apesar, repito, do leve favoritismo que o ABC vai para esta partida. Jogo 5, Flamengo e Botafogo. Sábado, 6 da tarde, no Maracanã, pela rodada 2 da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, com transmissão da Antena Esportiva pelo site, pelo aplicativo e pelo nosso Facebook. O Mengão é o líder do Grupo A com 3 pontos ganhos, 1 jogo, 1 vitória, 100% de aproveitamento. Na estreia da Taça Rio, goleou a Cabofriense por 4-1 e na estreia na Taça Libertadores da América, no meio de semana, venceu o Júnior de Barranquilha por 2-1 fora de casa. Nos últimos 5 jogos, o time comandado pelo português Jorge Jesus acumulou 4 vitórias e 1 empate. E o Flamengo, portanto, vindo de 4 vitórias consecutivas. Como mandante, o Flamengo fez 3 jogos, 2 vitórias, 1 derrota e 60% de aproveitamento. Este retrospecto aí do Flamengo no Campeonato Carioca jogando em casa. Já o Botafogo é o vice-líder do Grupo A da Taça Rio com 3 pontos ganhos. 1 jogo, 1 vitória, 100% de aproveitamento. O Botafogo que na estreia bateu o Boa Vista por 2-1 no Estádio Olímpico Newton Santos, jogo que você acompanhou no som da Antena Esportiva. O Botafogo, ao contrário do arquirrival, não jogou no meio de semana, portanto, teve um período maior para se concentrar visando o clássico da rivalidade. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo conquistou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Botafogo que não perde há 2 partidas. Como visitante no Campeonato Carioca, o Botafogo fez 3 jogos e perdeu os 3. 0% de aproveitamento. Por isso, o Flamengo é o favorito, até por conta da boa fase que vive desde 2019. 73% de chances de coluna 1, 17% de chances de coluna do meio e 10% de chances de vitória do Botafogo na coluna 2. Ou seja, mais um jogo com alta chance de barbada por conta, repito, da boa fase que o Flamengo vive desde 2019, quando conquistou o Campeonato Brasileiro, Taça Libertadores da América e também o Campeonato Carioca. E o Botafogo que pode promover a estreia de Keisuke Honda, japonês contratado como a principal atração
do time para 2020. Vamos ver se o Botafogo consegue aprontar para cima do Flamengo, algo que tem sido difícil nos últimos tempos. E claro que você vai acompanhar este jogo aqui no som da Antena Esportiva no sábado a partir das 5h30 da tarde. Não perca! Jogo 6, Volta Redonda e Vasco da Gama. Domingo, 4 da tarde, no estádio Raulino de Oliveira, pela rodada 2 da Taça Rio. O Volta Redonda é o vice-líder do Grupo B com 3 pontos ganhos, um jogo, uma vitória, 100% de aproveitamento. Na estreia pela Taça Rio, bateu o Macaé Esporte, jogando em casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Voltaço acumulou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante no Campeonato Carioca, aí somando Taça Guanabara e Taça Rio, o Voltaço jogou 2 vezes como mandante e venceu os 4 jogos, portanto está 100% jogando no Raulino de Oliveira. Já o Vasco da Gama é o terceiro colocado do Grupo B, com 1 ponto ganho, 1 jogo, 1 empate e 33% de aproveitamento. O Cruz Maltino, que na primeira rodada da Taça Rio, empatou com o Resende em 1-1. E nesta quinta-feira recebe o ABC no Maracanã pela Copa do Brasil, jogo que você vai acompanhar aqui no som da Antena Esportiva. Nos últimos 5 jogos, o Vasco conseguiu 2 vitórias e 3 empates, sendo que o Vasco não perde neste período, mas também só foi coluna do meio nos últimos 3 jogos que realizou. Não sabe o que é vencer, portanto, há 3 partidas a equipe do técnico Abel Braga. Como visitante, o Vasco jogou 4 vezes no Campeonato Carioca, com 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota e 58% de aproveitamento. De acordo com as porcentagens, 39% de chances de coluna 1, 30% de chances de coluna do meio e 31% de chances de coluna 2. Ou seja, o Volta Redonda é o favorito para vencer o Vasco da Gama no domingo às 4 da tarde no estádio Raulino de Oliveira. O Voltaço, que só sabe vencer jogando em casa neste Campeonato Carioca, e o Vasco da Gama, que vive uma fase em que a torcida vive desconfiança por conta do trabalho desenvolvido pelo técnico Abel Braga. Portanto, Volta Redonda e Vasco da Gama é um jogo que é difícil de prever, mas o Voltaço leva o favoritismo, apesar de leve. Jogo 7, mais um clássico estadual. Atlético Mineiro e Cruzeiro. Sábado, 7 da noite, no Mineirão, pela rodada 8 do Campeonato Mineiro. O Galo é o 5º colocado com 12 pontos, 7 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 1 derrota e 57% de aproveitamento. O Atlético Mineiro, na rodada passada do Campeonato Mineiro, empatou em 1-1 fora de casa com o Boa Esporte. E nos últimos 5 jogos, acumulou apenas 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Como mandante, o Atlético Mineiro, neste campeonato estadual, fez 3 jogos com 1 vitória, 1 empate, 1 derrota e 55% de aproveitamento. O Atlético Mineiro, que vai ter a estreia do técnico Jorge Sampaoli. Já o Cruzeiro é o 4º colocado com 14 pontos ganhos. 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 67% de aproveitamento. Na rodada passada do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro bateu o Uberlândia, jogando em casa por 2-1. E no meio de semana, pela Copa do Brasil, venceu o Boa Esporte nos pênaltis. Tempo normal 1-1 e nas penalidades máximas a Raposa derrotou o rival por 5-4. Nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Como visitante no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro fez 3 jogos com 1 vitória, 1 empate, 1 derrota e 55% de aproveitamento.
De acordo com as porcentagens, 40% de chances de vitória do Atlético Mineiro na coluna 1, 30% de chances de coluna do meio e 30% de chances de vitória do Cruzeiro na coluna 2. Portanto, o Atlético Mineiro vive uma fase terrível, demitiu o técnico Dudamel após a eliminação na Copa do Brasil e vive a expectativa de estrear o técnico argentino Jorge Sampaoli. E a torcida, obviamente, fica empolgada. A torcida do Galo, então, o Atlético tem um certo favoritismo, mas é como eu digo, clássico, você não pode prever muita coisa, por isso os números estão bastante equilibrados. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo comercial e na volta tem mais Lotecando aqui no som da Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. Não saia daí, voltamos já já. Estamos apresentando Lotecando na Antena Esportiva. Se liga no WhatsApp da Antena Esportiva. 21 96779 1335. Vou repetir. 21 96779 1335. Mande a sua mensagem e interaja com a equipe antenada. Ei, há tempos tenho procurado uma forma de falar com você. Mais do que nunca posso dizer que a vida é incrível em cada detalhe. Como não agradecer alguém que deu uma nova oportunidade de viver para uma pessoa que nunca viu? Eu só queria dizer obrigada. Obrigada pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Saiba mais em saude.gov.br/doe-sangue. Ministério da Saúde. Governo Federal. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br. Se liga na Antena Esportiva. Acho que... Ô, garçom, traz uma saideira aqui pra gente pegar a estrada e curtir a festa. Isso, aproveita e traz a senha do Wi-Fi pra ele também. Pra chamar alguém pra levar ele. Gente, beber e dirigir não dá, né? Colocar a vida de todo mundo em risco? Larga de ser estraga a festa. A gente faz de tudo pra prevenir acidentes nas estradas. Se for beber, não dirija. Pegar a estrada exige sempre atenção e responsabilidade. Evitar acidentes também é com você. Mas se acontecer, ligue pra gente. 191. Polícia Rodoviária Federal. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Estamos de volta com o Lotecando na Antena Esportiva. Maicon Santos. De volta no som da Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. Você está ouvindo o Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca, a Loteria Esportiva. E você pode participar conosco, pode interagir através do WhatsApp. Anote aí, DDD 21 96779 1335. Vou repetir para você, DDD 21 96779 1335. Você também pode interagir através das redes sociais, pelo Twitter, @SeLigaNaAntena,
e pelo Instagram, @Rádio Antena Esportiva. Você pode seguir a Antena nas redes sociais. E você pode acompanhar o Lotecando, assim como mandar a sua mensagem por estes outros canais que eu vou te falar agora. Site radioantenaesportiva.com, lá tem um chat para você deixar o seu recado, radioantenaesportiva.com. Você também pode baixar o nosso aplicativo Antena Esportiva Web Rádio, disponível na Google Play e na Apple Store. É fácil de fazer o download, não ocupa espaço no seu dispositivo e também é de graça. Você também pode seguir a nossa página no Facebook, facebook.com/Antena Esportiva, e acompanhar jogos, entrevistas coletivas e também o Lotecando, assim como no YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. No primeiro bloco analisamos os jogos de 1 a 7 do concurso 892 da Loteria Esportiva, que neste final de semana vai pagar um prêmio estimado em R$300 mil para quem acertar todos os resultados. E agora, neste bloco, vamos analisar os jogos de 8 a 14. Tem jogos pelo Campeonato Mineiro, jogos pelo Campeonato Paulista, Campeonato Catarinense, Campeonato Paraense e Campeonato Gaúcho. Vamos agora analisar então o jogo 8, América Mineiro e Boa Esporte. Domingo, 4 da tarde, na Arena Independência, pela rodada 8 do Campeonato Mineiro. O Coelho é o líder do estadual com 17 pontos ganhos, 7 jogos, 5 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota e 81% de aproveitamento. O América, na rodada passada do Campeonato Mineiro, bateu o time do Tombense por 2-1 e nesta quinta-feira visita o Operário Ferroviário lá em Ponta Grossa, no interior do Paraná, pela segunda fase da Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o América acumulou 3 vitórias e 2 empates, sendo que o América vem de 3 vitórias consecutivas. Como mandante no Campeonato Mineiro, o Coelho jogou 3 vezes, 2 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota e 66% de aproveitamento. Já o Boa Esporte é o 9º colocado com 6 pontos ganhos, 7 jogos, 1 vitória, 3 empates, 3 derrotas e 29% de aproveitamento. Nos 2 últimos jogos que fez, ficou na coluna do meio. Pelo Campeonato Mineiro, no final de semana, empatou com o Atlético Mineiro em 1-1 e no meio de semana, pela Copa do Brasil, mesmo placar 1-1 para cima do Cruzeiro, 1-1, empate que levou este jogo para os pênaltis e aí o Cruzeiro venceu por 5-4. Nos últimos 5 jogos, o Boa Esporte acumulou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, sendo que a equipe de Varginha vive uma fase invicta, que já dura 3 partidas. Como visitante, o Boa, neste Campeonato Mineiro, fez 3 jogos, 1 empate, 2 derrotas, 18% de aproveitamento, ainda não venceu fora de casa. De acordo com as porcentagens, 72% de chances de vitória do América Mineiro na coluna 1, 21% de chances de coluna do meio e 7% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória do Boa Esporte. O América é o líder do Campeonato Mineiro e certamente leva o favoritismo para o jogo diante do Boa Esporte, que será realizado na Arena Independência, ou seja, o América vai jogar diante do torcedor para manter a liderança do campeonato estadual. Jogo 9, Novo Horizontino e Corinthians. Sábado, 7 da noite, no estádio Jorge de Biasi, pela rodada 9 do Campeonato Paulista. O Novo Horizontino é o 3º colocado do Grupo 2 com 14 pontos, 8 jogos, 3 vitórias, 5 empates, nenhuma derrota e 58% de aproveitamento. O time de Novo Horizonte, na rodada passada, venceu a Inter de Limeira fora de casa por 1-0.
Nos últimos 5 jogos acumulou uma vitória, 3 empates e uma derrota. Apesar de ainda não ter perdido no Campeonato Paulista, mas o Novo Horizontino perdeu na Copa do Brasil e acabou eliminado ainda na primeira fase da competição nacional. Como mandante no Paulistão, o Novo Horizontino fez 4 jogos, com uma vitória, 3 empates, nenhuma derrota e 50% de aproveitamento. Já o Corinthians é o terceiro colocado do grupo 4, com 9 pontos ganhos. 8 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas e 37% de aproveitamento. Na rodada passada do Campeonato Paulista, ficou no empate em 1-1 com o Santo André, jogando na Arena Corinthians. Nos últimos 5 jogos, o timão do técnico Thiago Nunes acumulou uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. O timão não sabe o que é vitória há 3 partidas. Como visitante no Campeonato Paulista, o Corinthians fez 4 jogos, 2 empates, 2 derrotas, 22% de aproveitamento. O timão ainda não venceu fora de casa. De acordo com as porcentagens, 42% de chances de coluna 1, 34% de chances de coluna do meio e 24% de chances de coluna 2. Assim como no jogo 6, entre Volta Redonda e Vasco da Gama, temos aí mais um considerado grande do futebol brasileiro sendo deixado para trás nas porcentagens de favoritismo por conta de fase irregular. O Novo Horizontino ainda não perdeu no Campeonato Paulista, joga em casa e o Corinthians busca aí se recuperar na competição. O Corinthians briga por uma vaga nas quartas de final, assim como o Novo Horizontino. Neste momento, as duas equipes estão fora da zona de classificação para o mata-mata, por isso é um jogo importante pelo Campeonato Paulista, mas o favoritismo é do time de Novo Horizonte. Jogo 10, Santos e Mirassol, sábado 7h30 da noite na Vila Belmiro, pela rodada 9 do Campeonato Paulista. Muito bem, o Peixe é o líder do grupo 1 com 12 pontos ganhos, 8 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 50% de aproveitamento. Na rodada passada do Paulistão, o Peixe ficou no empate sem gols com o Palmeiras. E no meio de semana viajou até a Argentina e arrancou uma vitória do Defensa e Justicia por 2-1. Isso pela Taça Libertadores da América. Nos últimos 5 jogos, o Santos acumulou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O time do técnico Gesualdo Ferreira não perde há 2 partidas. Como mandante, no Paulistão, o Peixe fez 4 jogos, venceu 2, empatou 2 e 66% de aproveitamento. O Santos ainda não perdeu jogando em casa no estadual. Já o Mirassol é o vice-líder do grupo 3 com 13 pontos, está na briga pela vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista. 8 jogos, 3 vitórias, 4 empates, 1 derrota e 54% de aproveitamento. O Mirassol que vai ser um dos adversários dos times cariocas na Série D do Campeonato Brasileiro, ou seja, Bangu, Cabofriense e Portuguesa da Ilha do Governador terão o Mirassol pela frente na 4ª divisão do futebol nacional a partir de maio. Na rodada passada do Campeonato Paulista, o Mirassol venceu o Oeste por 1-0 jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como visitante no Paulistão, o Mirassol jogou 4 vezes, conquistou 1 vitória, 2 empates, 1 derrota e 44% de aproveitamento. De acordo com as porcentagens, 41% de chances de coluna 1, 27% de chances de coluna do meio e 32% de chances de coluna 2. Ou seja, o Santos é o favorito para conquistar a vitória diante do Mirassol. O Santos que vem embalado pela vitória na Taça Libertadores da América fora de casa, na Argentina, diante do Defensa e Justicia.
e o Santos que pretende manter a liderança do Grupo 1 para ficar mais próximo da classificação para a fase de mata-mata do Paulistão 2020. Jogo 11, Botafogo de Ribeirão Preto e São Paulo. Domingo, 4 da tarde, no estádio Santa Cruz, pela rodada 9 do Campeonato Paulista. O Botinha é o lanterna do Grupo 2 com 5 pontos ganhos, está na briga contra o rebaixamento, 8 jogos, 1 vitória, 2 empates, 5 derrotas e 21% de aproveitamento. Na rodada passada, o Botafogo foi derrotado pela Ferroviária fora de casa por 1-0 e nos últimos 5 jogos acumulou apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante, o Botafogo de Ribeirão Preto atuou 4 vezes neste Paulistão com 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas e 33% de aproveitamento. Já o São Paulo é o líder do Grupo 3 com 15 pontos ganhos. 8 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 1 derrota e 62% de aproveitamento. Na rodada passada do Paulistão, o tricolor venceu a Ponte Preta no Morumbi por 2-1. E nesta quinta-feira estreia na fase de grupos da Taça Libertadores da América contra o Binacional do Peru fora de casa. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Fernando Diniz acumulou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O São Paulo que não conhece a derrota há 3 partidas. Como visitante no Paulistão, o São Paulo jogou 4 vezes, com 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota e 59% de aproveitamento. De acordo com as porcentagens, 17% de chances de coluna 1, 27% de chances de coluna do meio e 56% de chances de coluna 2, ou seja, o favoritismo é do São Paulo por conta da má fase do Botafogo de Ribeirão Preto, que entra descansado em relação ao rival por conta de ter a semana livre para se concentrar visando este jogo, porque o São Paulo ainda tem um compromisso pela Taça Libertadores da América nesta quinta-feira. Então o São Paulo é o favorito também por ter um elenco mais qualificado do que o do Botafogo de Ribeirão Preto. Jogo 12, Criciúma e Figueirense. Domingo, 4 da tarde, no estádio Heriberto Rilse, pela rodada 8 do Campeonato Catarinense. O Criciúma é o 6º colocado com 9 pontos ganhos, 7 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas e 43% de aproveitamento. O Criciúma na rodada passada do Catarinense foi derrotado pelo Brusque por 3-1 jogando em casa e nos últimos 5 jogos acumulou apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante, o Criciúma jogou 4 vezes no Campeonato Catarinense, com 1 vitória, 2 empates, 1 derrota e 44% de aproveitamento. Já o Figueirense é o 4º colocado com 11 pontos ganhos, 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas e 52% de aproveitamento. Na rodada passada ficou no empate sem gols com a Chapecoense jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, o Figueira acumulou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Figueirense que não sabe o que é perder a 2 partidas. Como visitante, jogou 3 vezes neste campeonato estadual com 2 vitórias, 1 derrota e 70% de aproveitamento. Figueirense ainda não sabe o que é a coluna do meio atuando fora de casa. De acordo com as porcentagens, promessa de jogo equilibrado, 35% de chances de coluna 1, 34% de chances de coluna do meio e 31% de chances de coluna 2. Ou seja, temos aí um equilíbrio e recomendo que você faça a aposta dupla ou até mesmo tripla neste jogo 12 do concurso 892 da Loteria Esportiva. As duas equipes que vivem uma fase cambaleante no campeonato estadual e estão apenas no meio da tabela.
Jogo 13 é um jogo que os técnicos da Caixa Econômica Federal adoram colocar na loteca quando tem a oportunidade. Paysandu e Remo, domingo 4 da tarde no Mangueirão, pela rodada 7 do Campeonato Paraense. Mas isso pode ter uma explicação, porque os paraenses adoram a loteca, adoram. E por isso a Caixa Econômica Federal contempla sempre os repá, como são chamados os clássicos entre Paysandu e Remo, quando tem a oportunidade nos concursos da loteca. Portanto, como surgiu a oportunidade, Paysandu e Remo está contemplado no concurso 892. Muito bem, o Paysandu é o líder do grupo A2 com 15 pontos ganhos, 6 jogos, 5 vitórias, 1 derrota e 83% de aproveitamento. Mesma campanha do rival, que é o líder do grupo A1, 15 pontos ganhos, 6 jogos, 5 vitórias, 1 derrota e 83% de aproveitamento. O Paysandu na rodada passada venceu o Bragantino fora de casa por 2-0 e nos últimos 5 jogos acumulou 3 vitórias e 2 empates. Como mandante no Parazão, fez 3 jogos e venceu os 3, 100% de aproveitamento. Já o Remo, na rodada passada, venceu o Carajás em casa por 2-1. Nos últimos 5 jogos, foram 3 vitórias e 2 derrotas. Ao contrário do arquirrival, o Remo não tem os 5 jogos de invencibilidade. Como visitante, 100% de aproveitamento, 3 jogos, 3 vitórias. De acordo com as porcentagens, 63% de chances de coluna 1, 14% de chances de coluna do meio e 23% de chances de coluna 2. Assim sendo, o Paysandu é o franco favorito para conquistar a vitória diante do arquirrival. O Paysandu que, como eu disse, passa por uma fase invicta, já são pelo menos 5 jogos de invencibilidade, e o Remo, que apesar de ser o líder da sua chave no Campeonato Paraense, vive uma fase cambaleante por conta das derrotas na Copa do Brasil. Mas no Paraense, o Remo passa por uma boa fase e por isso lidera a chave. Paysandu e Remo, portanto, jogo 13 do concurso 892 da loteca. Favorito é o Papão da Curuzu na coluna 1. Jogo 14, Internacional e Brasil de Pelotas. Domingo, 7 da noite, no Beira-Rio, pela rodada 2 do segundo turno do Campeonato Gaúcho. O Colorado é o líder do grupo A com 1 ponto ganho, 1 jogo, 1 empate, 33% de aproveitamento. O Campeonato Gaúcho que tem uma fórmula similar à do Campeonato Carioca, ou seja, turno e retorno. O campeão do primeiro turno foi o Caxias do Sul. E foi justamente o último jogo do Internacional no Campeonato Gaúcho. Jogo pela primeira rodada do segundo turno, empate em 1-1 no Estádio Centenário lá em Caxias do Sul. No meio de semana, o Internacional atuou pela Taça Libertadores da América e venceu em casa a Universidade Católica do Chile por 3-0. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico argentino Eduardo Codê acumulou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Inter que não sabe o que é perder há 4 jogos. Como mandante no Campeonato Gaúcho, o Colorado atuou 3 vezes com 2 vitórias, 1 derrota e 70% de aproveitamento. Já o Brasil de Pelotas é o líder do grupo B com 3 pontos ganhos, 1 jogo, 1 vitória e 100% de aproveitamento no segundo turno. Na rodada passada do Gauchão, o time de Pelotas venceu o Novo Hamburgo em casa por 1-0. E no meio de semana, pela Copa do Brasil, o Chavante passou para a terceira fase ao bater o Manaus por 1-0.
Nos últimos 5 jogos, portanto, o Brasil acumulou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já são 4 jogos de invencibilidade para a equipe de Pelotas. Como visitante no Campeonato Gaúcho, 2 jogos, 2 derrotas. A produção colocou aí 100% de aproveitamento, mas é 0% de aproveitamento. 100% só se for de derrotas, não é verdade? De acordo com as porcentagens, 75% de chances de vitória do Internacional na coluna 1, 21% de chances de coluna do meio e 4% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória do Brasil de Pelotas, ou seja, mais uma barbada no concurso 892 da Loteca, ou seja, aposta no Internacional. Se o Brasil de Pelotas vencer em pleno Beira-Rio, aí a chance de ter prêmio acumulado para o concurso 893 é muito grande. Portanto, o Internacional é o franco favorito neste jogo 14 do concurso 892. Muito bem. Você conferiu a análise dos 14 jogos da programação do concurso 892, que tem prêmio estimado em R$300 mil para quem acertar os resultados dos 14 jogos. Vamos então repassar a programação para você ligado no som da Antena Esportiva. Jogo 1, Bahia e Confiança no sábado. Jogo 2, Sport Recife e Santa Cruz no sábado. Jogo 3, Fortaleza e CSA no sábado. Jogo 4, ABC e Vitória no domingo. Jogo 5, Flamengo e Botafogo no sábado. Jogo 6, Volta Redonda e Vasco da Gama no domingo. Jogo 7, Atlético Mineiro e Cruzeiro no sábado. Jogo 8, América Mineiro e Boa Esporte no domingo. Jogo 9, Novo Horizontino e Corinthians no sábado. Jogo 10, Santos e Mirassol no sábado. Jogo 11, Botafogo de Ribeirão Preto e São Paulo no domingo. Jogo 12, Criciúma e Figueirense no domingo. Jogo 13, Paysandu e Remo no domingo. E jogo 14, Internacional e Brasil de Pelotas no domingo. Lembrando que você pode fazer a sua aposta na Loteca, em qualquer casa lotérica ou nos canais online das loterias Caixa. O preço da aposta mínima nas casas lotéricas é de R$3. O preço da aposta mínima para os canais online é de R$30. O prazo para as apostas se encerra no sábado às 14h. Desejando a você, ouvinte, uma boa sorte e uma boa aposta. Quem sabe aí você não fatura o prêmio de R$300 mil. Se não for sozinho, pode ser dividido. Aí não tem problema, porque você vai estar jogando dinheiro, você vai estar ganhando dinheiro com a Lotec, e a Antena Esportiva quer te ajudar. Muito bem, estamos encerrando mais um Lotecando, agradecendo sempre o carinho da sua audiência e convidando você a acompanhar os jogos deste final de semana pelo Campeonato Carioca aqui no som da Antena Esportiva. No sábado, a partir das 5h30 da tarde, você vai acompanhar as emoções de Flamengo e Botafogo, o clássico da rivalidade. Eu estarei narrando este jogo para você. E no domingo, você vai acompanhar as emoções de Fluminense e Resende com o Daniel Kaiser. Para você aqui na Antena Esportiva, Fluminense e Resende às 6 da tarde, bola rolando, e às 5h30 você vai ficar com o nosso pré-jogo. Desejando a você uma boa aposta e que você continue no som da Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. O Lotecando volta na próxima quinta-feira, às 7 da noite, aqui na Antena Esportiva. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio.